Bom dia a todos. Então, os pais que vieram para assistir a aula sobre criação dos seus filhos pré-adolescentes e jovens, então você está convidado a vir para esse lado de cá, a sentar aqui, e a gente pode começar abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Fala, vamos começar com uma oração. O Edson vai orar por nós. Senhor, muito obrigado por poder estar aqui essa manhã junto com os irmãos, com a igreja e principalmente com o Senhor, porque acreditamos que para cada vida que o Senhor criou de forma especial, amorosa, e o Senhor tem um plano, o Senhor tem um futuro reservado para cada um de nós e também para nossos filhos, para que junto com eles sejamos uma família que vai consagrar o Teu nome, glorificar o Teu nome na terra, que vai também servir de exemplo para outras famílias. E esse é um grande desafio nos dias de hoje, a ter o Senhor presente dentro de nossa casa, ter nosso lar sendo construído nos valores que o Senhor estabeleceu: a obediência, o respeito, o amor, a graça, o perdão, a paciência, a justiça, a santidade, e tudo que é honroso, tudo que é proveitoso, tudo que é digno de confiança é procedente de Ti, e nós, seres humanos falhos e incapazes que somos, precisamos da Tua ajuda, da Tua direção, da Tua proteção, da Tua unção sobre nós. E vem agora abençoar esse momento aqui. Abençoa-nos com Tua presença, com Tua palavra, com Teus conselhos, com Tuas advertências, e ajuda-nos a ser um povo que vai refletir nessa terra, nesse país, nessa cidade, nessa igreja, essa luz tão poderosa que o Senhor possui. Obrigado, Senhor, por nos equipar e confiar a nós os privilégios e os tesouros e as riquezas do Teu reino. Abençoe esse momento, oramos no nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, bem-vindos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, hoje a gente não vai ter PowerPoint, nada, hoje nós vamos ler a Bíblia, e todo mundo vai ter que abrir sua Bíblia, lembrar onde estão os livros da Bíblia de novo hoje, tá bom? Então, Gênesis 1, capítulo 28, nós vamos ler várias escrituras. Hoje eu quero falar sobre duas coisas importantes. Nós queremos hoje apresentar um plano para os pais de jovens. Então, hoje de manhã eu quero falar sobre dois assuntos simplesmente. Primeiro, quais são as responsabilidades dos pais perante suas famílias e perante Deus. E a segunda parte da aula é qual a responsabilidade da igreja. Então nós vamos falar sobre responsabilidade dos pais e responsabilidade da igreja. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quando Deus criou o mundo, e após criar a beleza que é o mundo e todos esses lugares lindos, o que Deus fez foi, Deus criou a família. Então a responsabilidade número 1 do pai e da mãe é ficar perto de Deus, que é o Criador. Foi Deus que deu a vida para cada um de nós, foi Deus que nos deu a capacidade de viver. Nós estamos vivos hoje de manhã,
Você acordou, você veio à igreja, você está aqui, porque Deus te deu o dom da vida. Porque seu coração está batendo hoje. No dia que Deus decidir que não vai bater mais, acabou. Todos os seus sonhos vão por terra, tudo acaba. Nós estamos na mão de Deus, então uma responsabilidade maior talvez da nossa vida, com certeza, é cada pai e mãe ficar muito próximo a Deus, muito próximo a Deus. E cuidar muito bem da sua família. Família é a base de tudo. Deus, por um lado, Deus quer abençoar demais nossas famílias. Deus quer abençoar demais o nosso casamento. Deus quer abençoar demais nossos filhos. O que Deus mais quer fazer é dar bênçãos. Um pai e uma mãe que amam seus filhos, o que eles mais querem é que os seus filhos sejam abençoados. Eles querem educar seus filhos, eles querem cuidar, eles querem amar. Às vezes a gente até exagera, passa do ponto de tanto zelo, tanto cuidado, tanto amor e tanto carinho que a gente tem por nossos filhos. A responsabilidade nossa é cuidar do nosso relacionamento com Deus e cuidar bem das nossas famílias, do nosso casamento. Irmão, para cuidar bem da sua família, você precisa estar próximo de Deus. E número 2, você precisa cuidar bem do seu casamento. Bem do seu casamento. A gente pode falar o que quiser, a gente pode dizer o que quiser, a gente pode ler a escritura o que quiser, mas o que nossos filhos veem é nossa vida, não é nossa teoria. O que os filhos veem é a vida que a gente tem, o comprometimento que a gente tem com Deus e o comprometimento que a gente tem no casamento um com o outro. Então, Deus quer abençoar, amém? Isso é maravilhoso. Por um outro lado, tem que pensar que nós estamos numa guerra. Em João 10, versículo 10. Em João 10, versículo 10. E a gente tem que lembrar disso, que é muito importante. Nós estamos numa guerra espiritual. Então essa aula é para pais de pré-adolescentes e jovens. Então você que é pai de pré-adolescente e jovem, então você está na aula certa. João 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, vem para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O ladrão, Satanás, o desejo dele é roubar, é matar, é destruir sua família. Ele vai pensar nisso. Ele vai usar todos os meios possíveis para destruir sua família. Satanás nunca vai bater palma quando sua família estiver reunida na mesa tendo um devocional. Ele nunca vai se alegrar quando você sair com seus filhos e passar tempo com eles. Ele nunca vai se alegrar quando você abrir a Bíblia e ensinar seus filhos sobre o caminho de Deus. Não, ele fala, ele vem para matar mesmo. Ele vem para destruir, vem para roubar. Deus deseja que a gente tenha uma vida plena, cada um de nós. Mas ele vem para destruir. Alguns anos atrás, um irmão nosso do Metrosul, e eu respeito muito ele, Bernardo. Ele é um ótimo irmão, fantástico, muito fiel a Deus. Sempre se esmerou, sempre se esforçou para ensinar seus filhos no Senhor. Mas alguns anos atrás, irmãos, uma filha dele foi pego pelas drogas. Uma menina jovem, de 18 anos, se não me engano. E a filha morreu a 50 metros da casa dele, deitada numa cama de overdose. Foi um momento muito difícil para nós que somos amigos dele, para as famílias que estavam próximas. Ele tem mais 2 filhos jovens. E aquilo abalou profundamente todos nós, de ver Satanás matando, destruindo, roubando uma pessoa da família. E destruiu. Graças à bondade de Deus e à força dessa família, eles ficaram fiéis a Deus. Bernardo continuou firme e continua firme. É um homem muito forte com Deus, determinado. Depois de alguns anos, o filho dele, Murilo, esse ano se tornou cristão. E o filho dele fez a primeira pregação dele agora no culto dos solteiros, dos jovens que teve 2 semanas atrás. Sabe, a gente não pode achar que Satanás vai brincar com a nossa família. Ele vai fazer isso aqui que a Bíblia fala. Vem para matar, roubar e vem para destruir.
Quando alguém fala para mim, ei, eu vou na sua casa para roubar você, para matar a sua família, para destruir tudo que você construiu, eu não vou sentar na frente da televisão e dizer, beleza, deixa eu assistir a regra do jogo. Se alguém ligar para você e dizer, eu vou aí para destruir e matar a sua família, você vai fazer alguma coisa, não vai? Você vai correr, você vai ligar para a polícia, você vai sair da cidade, você vai fazer alguma coisa. Mas então nós como cristãos, a gente tem que entender que a gente tem que andar em paz com Deus e confiante em Deus. Mas o nosso erro é achar que a gente confiar em Deus e andar em paz, a gente relaxa e esquece que alguém está querendo vir e destruir tudo que nós construímos na nossa vida, né? A gente tem que estar determinado a querer construir nossa família, porque tem alguém determinado a destruir nossa família. Como nós construímos nosso lar, vai determinar o ritmo da família e vai determinar a espiritualidade que a família tem. Sabe, se nós temos um lar que a rotina do lar é muito ruim, se nós administramos muito mal o nosso dinheiro, se nós temos falta de comunicação na família, se os filhos estão sendo rebeldes e a gente está deixando, tem que lembrar, tem alguém muito determinado atrás de pegar a sua família e destruir. E se a gente vê tudo isso, a rebeldia, a família disfuncional, a família que não senta e janta junto, ou almoça junto, ou toma café junto, a família que não tem devocional junto, a família que o pai está acordando os filhos e chamando para a igreja, não, coitadinho, deixa ele dormir lá, coitado, ele está cansado, ele pode ir no culto domingo que vem. Quando a gente está fazendo essas coisas, você não está lembrando, e tem que lembrar, João fala, tem que lembrar, tem alguém que vai vir e destruir. E esse que vem para destruir não vai vir manso. Ele vem com a faca no dente. E vem para destruir. E a gente tem que acordar para isso, cada um de nós. Sabe, Deus nos dá a oportunidade com a igreja, com a palavra, com o evangelho, com o sangue de Jesus Cristo, a construir famílias que glorificam a Deus. Que glorificam a Deus. Cada vez que a gente vê aqui na frente um pai e uma mãe subindo, batizando seu filho, é glória, é honra para Deus, não é verdade? A gente se encoraja, a gente se anima. Quem já viu os filhos batizados sabe a luta que é. Quem não viu, se espelha, se anima, se encoraja. Se tem humildade suficiente, vai lá e pergunta. Ei, como é que você fez? Como que é que faz? Me ajuda, eu não sei fazer. Mas esse é o desejo de Deus, para que a gente glorifique a Ele com nossas famílias. Nossa família, a sua família, a minha família, tem capacidade de influenciar essa igreja. Você pode ser uma fonte de luz muito grande para essa igreja. Nossa família tem essa capacidade, porque nós somos um corpo, interligados entre nós. Nossas decisões têm consequência na igreja que a gente faz parte. Começam com a nossa igreja em casa, depois influencia seu setor, influencia sua igreja inteira. Mas nossas vidas fazem uma diferença enorme, enorme. Sabe, em Mateus 2, versículo 13, na época de Jesus Cristo, a perseguição já existia. Satanás já estava com a faca nos dentes. Já estava com a faca nos dentes querendo destruir quem? O menino, o jovem, recém-nascido chamado Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 2, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino em sua mão durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pela profecia de Jeremias. Um decreto para matar meninos, os homens. Quem lidera as famílias? São os homens. Quem lidera as igrejas? São os homens. Quem Deus quer levantar para proclamar o evangelho? São os homens que lideram as famílias, que constroem suas famílias, que colocam o alicerce na família. Quem que Satanás que mandou destruir aqui? Os meninos. Não é só que queria matar Jesus, mas você destrói uma geração toda de homens. Como que ficam as famílias, como você constitui famílias, como você constrói as famílias. E esse é o trabalho que Satanás faz, ele vem para destruir.
Se você ler Êxodo capítulo 1, versículo 22, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Êxodo capítulo 1, 22, no nascimento de Moisés. É a mesma coisa. Mandar matar as crianças. A nação de Deus estava crescendo muito. E o rei do Egito, para diminuir a capacidade de influência do povo de Deus, mandou o quê? Matar as crianças. Mesma coisa. Isso é um ataque. Por quê? Porque Deus sabe o poder que um homem tem. Satanás também sabe o poder que uma família tem de alterar uma geração, de mudar uma geração toda. Sabe, existe um ataque particular contra os homens. Você vai perceber isso. Você percebe no corpo da igreja, número 1, que já tem muito mais mulheres que homens, não é verdade? Número 2, muitos homens não tomam a posição de liderança, não se revestem de Deus, não pegam sua família, não chamam a responsabilidade. Isso que Satanás quer fazer, quer diminuir a capacidade do homem de liderança, porque ele sabe que um homem perto de Deus faz coisas incríveis para Deus. E a gente vê isso muito na palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo sofrendo para levar Cristo para todos. Sabe, pais, é um sofrimento que nós vamos ter que passar. Número 1, para formar Cristo em nós. E formar Cristo em qualquer pessoa. E na família não vai ser diferente. Se a gente quer formar Cristo em nós, nos nossos amigos e nas nossas famílias, sem sofrimento, a gente está lendo o evangelho errado. Porque o evangelho de Jesus Cristo diz que vai custar sofrimento nosso, vai custar sacrifício de cada um de nós. É uma batalha enorme formar Jesus Cristo em nossos filhos. Formar Jesus em nossos filhos vai além de batizar nossos filhos. Não é só batizar nossos filhos e a gente achar, maravilha, meu filho foi batizado, que coisa incrível. Não, isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas formar Cristo numa pessoa leva tempo. Leva muito tempo. Quem aqui tem mais de 10 anos na fé? Mais de 10 anos na fé? Olha, você, eu que estou aqui, já custou 10 anos e você já está tudo formado em Cristo em você? Leva tempo. É uma batalha. Né? Quanto treinamento. Os que têm mais que 10 anos como eu. Irmãos, quanto treinamento a gente já recebeu. Quanto discipulado nós já recebemos. Quantas aulas nós já recebemos. Né? Quanto a gente já fez. Quanto a gente já ouviu. Quanto a gente já orou em grupo. Quantos bate-papos bíblicos a gente já foi. Nem dá para contar. Quantos tempos de discipulado uns com os outros nós já tivemos, nem dá para mensurar. E a pergunta é, quem de nós aqui pode dizer, já sou formado em Cristo? Completamente. Você vê, custa formar Jesus em nós. Custa. Eu estou enfrentando uma batalha agora na minha vida espiritual, que eu enfrento essa mesma batalha há 28 anos. Demora. Formar Cristo não é uma coisa tão simples. E a gente não pode achar que porque batizou nossos filhos, bem, Cristo está formado, agora meu lar vai ser um pedaço do céu e tudo vai ser maravilhoso. Não, vai como Paulo fala aqui, dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Irmãos, pais, amigos, quero convidar você a orar mais por seus filhos. Orar muito mais pelos seus filhos. E no quarto dos seus filhos, quando é a madrugada, ou eles já foram dormir, você se ajoelhar ao lado da cama e clamar pela alma dele, clamar pela vida dele, clamar pela salvação dele, clamar para formar Cristo no coração dele.
de experimentar isso, de formar Jesus no coração dos nossos filhos. Sabe, quando Paulo fala, sofrendo dores de parto por sua causa, nos faz lembrar, irmãos, quantas dores de parto Deus sentiu para formar Cristo em nós. A dor que Jesus sentiu na morte, a dor que Deus sentiu vendo o seu Filho, sendo entregue por cada um de nós, né? Os filhos eles têm que ver, em mim, em você, em cada um de nós, que a gente está determinado a formar Jesus no coração deles, que nós vamos enfrentar o caráter deles, que nós vamos, às vezes, peitá-los, porque eles já são pré-adolescentes, jovens, eles já estão começando a achar que o dono do nariz deles são eles, e ainda não são, muitas vezes. Precisa de ajuda, precisa de orientação, precisa de discipulado, precisa de exemplo na vida deles. Sabe, na adolescência, nossos filhos, eles vão fazer as escolhas deles. Nossos filhos vão ter o privilégio de conhecer o mundo como a gente conheceu, e a gente não deve não deixar isso acontecer. Eles vão ter que conhecer o mundo, porque eles vão viver no mundo, e o mundo não é de Deus. A Bíblia afirma, o mundo não é de Deus. Esse mundo não é Deus que domina. Eles vão ter que conhecer isso, não vai ter jeito, né? Mas a gente, o casal, tem que estar unido para formar Jesus na vida deles. O mundo vai entrar na vida do seu filho. O caminho mais fácil que o mundo entra no caminho do seu filho é na escola. Porque seu filho vai conviver com todo tipo de gente. Ele vai conviver com todo tipo de família, com todo tipo de amigos. Ele vai sofrer influência. Os amiguinhos vão mostrar os vídeos de pornografia no celular. Todo mundo tem celular moderno. Imagina, criança de 10, 12 anos, hoje tem iPhone 6. Para que serve um iPhone 6 para uma criança de 12 anos? Está lá. Acessa qualquer vídeo, vê qualquer porcaria. Vão inundar a mente dos seus filhos com porcaria. Não pensa que o seu filho vai ver vídeo evangélico no telefone celular dos amigos que não são... Suas famílias não frequentam a igreja. Eles não vão ver. É pornografia, é nudez, é sexo puro, aberto, livre. Eu fui visitar um casal, amigo nosso, num conjuntinho de prédios. Aí a gente visitou esse casal com 2 filhos, e aí tivemos um ótimo convívio. Quando nós saímos, eu saí, tinham 3 moleques sentados na escada do prédio, computador aberto e o filme de pornografia comendo feio. Moleques de 12 anos, com um laptop na mão, assistindo pornografia na escada. Quando eles viram, fecharam rapidamente, fizeram aquela cara dizendo assim, ai, nós somos tão anjinhos. 12 anos e o laptop aberto, e o sexo comendo feio, livre, coisas que você nem imagina, que a gente imagina que existem. Irmãos, o mundo vai entrar pela escola, pela internet, pela TV, por todos os meios. Nós, pais, temos que gastar o tempo com eles, gastar o nosso tempo com ele, usar o nosso tempo com atividades, com devocionais, saindo junto, passando tempo com os filhos, né? Gastar nosso tempo para levar nossas famílias para Jesus Cristo. Tudo que a gente faz junto com nossas famílias, irmãos, pode ter um toque espiritual. A gente pode falar uma palavra, um ensinamento, uma escritura, ensinamento simples. Sabe, na Inglaterra, eu vi uma pesquisa, quanto tempo, em média, um pai passa com seu filho por dia? Quanto tempo você acha que um pai passa, na Inglaterra, aqui no Brasil eu não consegui se dar. Quanto tempo você acha que um pai passa com o filho por dia? Alguém tem uma dica? Quanto? 3 horas por dia, beleza. Quem mais? Quem dá mais? 1 hora por dia. 2 horas por dia, em média. O pai passa 15 minutos. Caramba, você pegou pesado, Valmir. Quem mais? 5 horas por dia. Por que a gente pensa que um pai na Inglaterra passa tanto tempo com os filhos? Porque é Europa, né? Porque é libra esterlina. Porque todo mundo tem dinheiro. Sabe qual é a média que um pai na Inglaterra passa por dia com seus filhos? 6 minutos. 6 minutos por dia é a média que um pai na Inglaterra passa com seus filhos. Quanto tempo nós passamos com nossos filhos por dia? Nós, né?
quanto tempo nós passamos, né? Boas famílias, irmãos, lembra? Como começa boas famílias? Pais perto de Deus e com bons casamentos. Pais perto de Deus e bons casamentos. Pais perto de Deus e bons casamentos. Não queira formar Cristo nos seus filhos, não passando tempo com Deus e não investindo no seu casamento. Você vai ser muito hipócrita se você fizer isso. Muito hipócrita. E seus filhos vão ver. E eles não vão querer estar na igreja por causa da sua hipocrisia. Nós temos que parar, muitos de nós temos que parar. A porta da igreja não pode ser a porta do milagre na nossa vida. Nossos filhos não podem achar que aquela porta de vidro que causa a diferença. E quando o pai e a mãe entram, são completamente diferentes do que eles são em casa. Aqui o pai cumprimenta todo mundo, beija todo mundo, a mãe cumprimenta todo mundo, é tudo maravilhoso, todo mundo se dá bem, é uma alegria, isso aqui é uma festa, é uma família, é maravilhoso. Quando sai daqui, chega em casa, é guerra, é briga, é desrespeito, é falta de educação, falta de espiritualidade, falta de Deus, falta de devocional, falta de casamento, falta de respeito, falta de admiração, falta de elogio. Mas passa naquela porta, tudo é maravilhoso. Isso é hipocrisia pura. E seus filhos vêm, Deus vê, e a gente não causa impacto com hipocrisia. Nós causamos impacto com vida, com luz, com honestidade, com sinceridade, com abertura, com vulnerabilidade, de falar das nossas fraquezas, de expressar nossas fraquezas para os nossos filhos e pedir oração deles. Pedir oração deles, com certeza. Em Malaquias capítulo 2, versículo 15. Malaquias capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? E um corpo e em espírito ele lhes pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Descendência consagrada. Começa aonde? Aonde? No seu relacionamento com Deus e no seu casamento. No seu relacionamento com Deus e no seu casamento. Começa aí a nossa descendência consagrada. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, 8. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente e sejam misericordiosos e humildes. Sabe, cada família tem seu jeito. Cada família tem sua dinâmica. Cada família tem sua maneira de construir espiritualidade, união. Cada um tem a sua maneira. Cada família tem seu ritmo. Cada família tem suas tradições. Cada família tem suas culturas. Cada família tem suas heranças. Cada família tem sua história. E a gente tem que respeitar isso. Mas o importante na família é que haja conexão entre os membros da família. Como fala, né? Mesmo modo de pensar, compassivos, amar-se fraternalmente, misericordiosos uns com os outros, humildes uns com os outros. Você já percebeu como é mais fácil perdoar um irmão da igreja do que um filho? Muitas vezes. Eu lembro a primeira vez que a minha filha mentiu para mim, a Bruna. Primeira vez que eu me lembro, né? Não foi a primeira vez dela, mas é que eu me lembro. Estava num culto de semana, no Metro Sul. E ela e uma amiguinha fizeram uma coisa errada lá, e elas ficaram o tempo inteiro insistindo que elas não tinham feito. Aí eu pressionei tanto, mas pressionei tanto que elas, depois de quase torturar as duas, aí elas confessaram que elas tinham mentido. E eram jovenzinhas, pequenininhas. Rapaz, foi a primeira vez que a minha filha mentiu. Primeira vez na minha vida. Eu saí do culto calado. Parecia um túmulo. Em silêncio. Porque se eu falasse alguma coisa, ia sair besteira. Eu estava irritado, atordoado, decepcionado. Me sentia um pai fracassado. Pior cara do mundo. Fui para casa, silêncio, para entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu vi o pecado tomando conta da minha filha e ela escolhendo o pecado.
preferindo escolher o pecado. É mais fácil às vezes perdoar um irmão do que um filho. Que isso pega na gente, machuca a gente, destrói valores. Sabe como é desafiante criar filhos e a gente tem a mesma atitude com os filhos como a gente tem com o irmão que está sentado aqui do seu lado, que vem para você e fala: irmão, me perdoa, semana passada eu pisei na bola com você, eu errei, não te liguei, te tratei mal, pô, me perdoa, estava mal. Pô, irmão, tudo bem, me dá um abraço aqui, eu te perdoo de todo o coração. Não é assim? Não é fácil assim? Te perdoo de todo o coração, vamos em frente, na maioria das vezes assim. Com os filhos o negócio pega, né? Que parece que a gente fica decepcionado, que a gente fica triste, que a gente fica... E tudo isso tem a ver também com a expectativa errada que a gente tem. Eu descobri nesse dia que minha expectativa estava completamente errada sobre meus filhos. Que eu tinha que entender que meus filhos iam ter que viver no mundo para se tornarem cristãos. E não que eles iam da juventude embora para... Eles tinham que ter motivos para se arrepender, para mudar, para chorar, para poder serem batizados na vida dele. E esse processo de entender que meus filhos teriam que experimentar do pecado, foi difícil para entender isso, mas quando eu entendi, eu me acalmei, continuei confiando em Deus e orando, e obviamente fiquei vigiando mais, com certeza, né? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pais e amigos, estejam com a mente preparada, estejam prontos para agir, estejam alertas, coloquem toda a sua esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nós não podemos nos amoldar ao mundo. Nós queremos, com essa... reuniões menores que nós vamos começar daqui 15 dias, ajudar as famílias, receberem ajuda e ajudarem uns aos outros. O que eu vejo, o que nós vemos na liderança aqui da igreja de São Paulo e com vários irmãos que eu já conversei, que nós precisamos muito ajudar uns aos outros. Muito ajudar uns aos outros. O que eu percebo depois de 2003 é que a maioria das famílias, das nossas famílias na igreja, não foram ensinadas. Tudo bem, vamos reconhecer isso. Nossas famílias, todo mundo que foi pai depois de 2003 recebeu pouca orientação, mesmo sendo sua responsabilidade, que é sua responsabilidade correr atrás, que é sua responsabilidade ler livros, que é sua responsabilidade ir lá e pedir conselhos, que é sua responsabilidade ir lá e construir sua família, obviamente. Mas nós, no papel que nós temos da igreja, a gente quer suprir numa área que não tem sido suprido, que é usar a comunidade, usar as famílias, para a gente ajudar uns aos outros. E aí entra a parte número 2 da minha aula, que é a responsabilidade da igreja. Então nós falamos nessa primeira parte sobre a responsabilidade dos pais, agora vamos falar sobre a responsabilidade da igreja. Qual a maior responsabilidade da igreja? Qual a maior responsabilidade da igreja? É não fazer o trabalho dos pais. Essa é a maior responsabilidade que a igreja tem. Nós e ninguém deve, ninguém deveria, ninguém pode e ninguém tem autoridade de fazer o trabalho que o pai tem que fazer com a sua família. Ninguém tem essa autoridade. Deus não deu autoridade eclesiástica para ninguém, para entrar na sua família e cuidar dela. O pai vai fazer isso. A igreja não vai fazer isso. A igreja não vai fazer o trabalho que os pais têm que fazer. A igreja não vai acordar de madrugada para orar no quarto do seu filho. A igreja não vai na sua casa para reunir todo mundo e fazer um devocional. A igreja não vai ir lá na sua casa e ter saídas especiais com seus filhos. A igreja não vai lá almoçar, jantar ou tomar café com a sua família. Não. Os pais vão fazer isso. Os pais vão cuidar das suas famílias. Nós, pais, somos responsáveis para educar nossos filhos. Nós, pais, somos responsáveis para orientar nossos filhos na vida. Na vida. Com caráter. Com a profissão que ele vai escolher. Com o trabalho. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por educar nossos filhos, dirigi-los, encaminhá-los na palavra do Senhor.
Nós somos responsáveis, os pais, cada um de nós somos. E temos inúmeras ferramentas para fazer isso. A igreja vai apoiar você. A igreja vai te capacitar para fazer isso melhor. A igreja vai usar a força da comunidade. Vai usar os talentos que algumas pessoas têm. A igreja vai usar a capacidade que as pessoas têm. A igreja vai usar de um dom maravilhoso que Deus dá, que é vulnerabilidade. Onde nós vamos reunir em grupos pequenos e vamos poder abrir nossos corações, que a gente vai poder abrir nossas aflições, que nós vamos poder buscar ajuda um com o outro, que nós vamos poder ouvir, que nós vamos poder aprender, que nós vamos ensinar, que nós vamos trocar, que nós vamos edificar, que nós vamos orar um pelo outro, que a gente vai abraçar um ao outro, que a gente vai pegar na mão do outro, e que a gente vai se determinar um ao outro, ajudar esse grupo, a gente vê as famílias darem glórias e honras a Deus, amém? É isso que nós queremos, que a igreja pode fazer para ajudar as famílias. Em Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, para todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. Todo o corpo cresce, a igreja dá glória, dá honra a Deus, quando cada parte realiza sua função. Irmão, quando sua família funciona, quando sua família está buscando Deus, quando você está dando todo o seu coração, isso ajuda essa igreja a crescer, essa igreja a se fortalecer, ajuda essa nova geração, traz luz, traz esperança, traz fé para aqueles que perderam a fé, traz visão para quem perdeu a visão. Mas cada parte fazendo a sua função. Hoje de manhã, como pai de família, quero chamar cada pai de família, cada mãe de família, assumir sua responsabilidade. Faça sua parte, sua função, para dar honras, para dar glória, para alegrar o coração de Deus, para alegrar o coração da sua família, para alegrar o coração da sua igreja em casa, de todas as maneiras. Sabe a igreja? Pô, a igreja é um lugar tão bacana, tão maravilhoso. Chegar aqui cada domingo, encontrar os irmãos, dar um abraço, saber que nossos filhos estão num ambiente maravilhoso. Estou estudando a Bíblia com um amigo e perguntei para ele: por que você vai na igreja? Ele está vindo na igreja. E ele falou: sabe, Héctor, antes eu não entendia por que eu tinha que ir na igreja. Mas hoje eu chego lá. Pô, tem vocês que recebem a gente com tanto amor. Chego lá, tem a palavra de Deus tão prática, que me ajuda. Pensa em mim. Chego lá e vejo minha filha criando amigas dentro da igreja. Por isso que eu quero ir para a igreja. Sabe o que a gente tem, irmãos? O que nós temos, o que vocês têm, o que nossos filhos têm, é um tesouro. É um tesouro. Por muitos anos que a gente passa aqui, a gente começa a perder o valor do que é um tesouro. Mas é um tesouro. E nós temos que lembrar nossos filhos, lembrar nós mesmos, lembrar nossa esposa nos lembrar: o que nós temos é um tesouro. O reino de Deus é um tesouro. A igreja que nós fazemos parte é um tesouro. Sabe, a igreja é um lugar maravilhoso para os jovens. Cada setor agora está levantando casais que vão cuidar das programações dos jovens. Algumas programações vão ser feitas, a maioria delas por setor, para facilitar a mobilidade, para facilitar para que o jovem chegue, para que o jovem participe. E algumas programações vão ser feitas com os jovens da igreja inteira, porque eles gostam demais de estar junto. A gente está trabalhando para levantar casais em cada setor que vão cuidar disso, né? Para que eles tenham um ambiente que eles possam ir, que eles possam se divertir, que um ambiente criativo, divertido, animado, espiritual, amigo, que eles vão se rodear
de pessoas que estão buscando os mesmos valores espirituais, onde eles vão construir relacionamentos, passar tempo juntos, aprender sobre Deus, de tudo que tem a ver com Deus, de construir amigos por anos, de andar juntos, né? Amigos que estão crescendo juntos na igreja, que vão chegar numa época que eles vão entrar juntos na faculdade, vai chegar uma época que cada um vai começar a namorar, aí vai chegar a época que cada um deles vai começar a ir um no casamento do outro, e aí daqui a pouquinho todos eles que eram jovens, cada um deles começa a ter filhos, juntos um dos outros, e eles vão ver a vida deles sendo construída em volta de relacionamento, de amigos, como muitos de nós aqui que tem muito tempo na igreja passou por isso. Chegamos na igreja solteiros, namoramos na mesma época, né, muitos de nós casamos numa mesma época, nossos filhos nasceram numa mesma época, nossos filhos agora são amigos, e a gente pode desfrutar dessas coisas maravilhosas que Deus dá para nós, que é o reino de Deus, que isso é maravilhoso, isso é incrível. Sabe, a igreja é um lugar onde seus filhos vão receber influência. Influência dos solteiros, influência dos universitários, dos casados, das senhoras, das viúvas. A igreja tem tudo o que seus filhos precisam. Todo tipo de pessoa, todo tipo de experiência, todo tipo de maturidade, todo tipo de vivência. Como a gente tem que encorajar nossos filhos a conversar com as pessoas mais velhas, aprender com elas, aprender da sabedoria delas, das experiências, das histórias fantásticas que as senhoras da igreja têm, as mulheres que se tornaram viúvas na igreja, quantas experiências de riqueza elas têm com Deus e aprender tantas coisas. Como nós podemos encorajar nossos filhos a passar tempo com essas pessoas? Sabe, a igreja é um lugar onde eles vão conhecer um pedacinho do que é o céu. Eles vão experimentar ser puro. Eles vão experimentar ser puro. Eles vão experimentar um namoro sem beijar na boca, sem ficar excitado. Eles vão ter um namoro onde eles nunca vão tocar a irmã. Nunca. Que eles não vão passar a mão em lugar nenhum. Que eles vão entender o que é a palavra pureza. Que eles vão viver essa palavra. Que eles vão experimentar essa vivência, que eles vão ficar, e quando chegar a época de ficar noivos, eles vão ter que controlar seus hormônios, que quando chegar o casamento, vai ser um dia mais emocionante da vida deles, e quando chegar na noite de núpcias, vai ser a coisa mais extraordinária do mundo. Por quê? Porque são valores de Deus, a pureza, e eles vão experimentar, e eles vão chegar aqui, como eu chego, e muitos de nós podemos chegar aqui e dizer, vale a pena ser puro, vale a pena namorar na pureza, vale a pena se segurar, vale a pena dobrar o joelho, vale a pena chegar na frente do altar perante Deus puro e experimentar das gloriosas graças de Deus na vida. Vale a pena. E a gente vai ensinar isso para os nossos filhos, e eles vão experimentar isso. E a gente vai chorar quando eles experimentarem isso. A gente vai se emocionar. A gente vai se alegrar porque eles estão experimentando valores do reino de Deus, que Deus dá para aqueles que são fiéis até o fim. Pais, a igreja quer oferecer um suporte para os pais de jovens e pré-adolescentes. Então o que nós decidimos como liderança da igreja de São Paulo, com a ajuda de muitos irmãos, daqui 2 semanas a gente vai começar um programa de reuniões com os pais de jovens. Então nossa escola bíblica vai ser de 2 em 2 semanas, só que não vai ser mais nesse salão. Nós vamos reunir em grupos pequenos na sala da nova geração. Como vai funcionar? Então, vai acontecer por setor. Então, setor sul, setor oeste. O setor oeste já está fazendo, inclusive, com o José Antônio e a Silvia. O setor norte, o setor leste e o setor Campo Limpo. Então, serão 5 grupos que estarão reunidos em 5 salas da nova geração. Começa daqui 15 dias. Então, por setor. Então, qual vai ser o horário? Meu assessor de assuntos aleatórios veio falar comigo aqui. Obrigado, meu parceiro. Isso aí. Então, qual que vai ser o horário das 9 às 10 da manhã? Então, das 9 às 10 da manhã. O que nós vamos estudar? Então, nós vamos estudar esse livro. As 5 linguagens do amor dos adolescentes. Então, quero encorajar todos os pais, o Léo, aqui na Livraria Maria,
estão recebendo sua encomenda hoje. Então compra esse livro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar um capítulo por semana desse livro. Então pai, você compra esse livro, você vai ter 15 dias para ler um capítulo do livro. Discutir com a sua esposa, tomar decisões, colocar em prática. E aí a gente vem como pais e nós vamos falar do que nós estamos aprendendo. Nós vamos falar do que está sendo bom, o que está sendo difícil. Vai ser uma reunião onde nós vamos nos aconselhar uns aos outros. Não vai ser uma reunião que alguém vai vir e vai dar uma aula. Ninguém vai dar aula. Nós vamos vir compartilhar. Então, o que eu preciso de cada pai é que você leia um capítulo cada 15 dias. 15 dias. Tá bom? Leia um capítulo cada 15 dias, encomenda seu livro. Quanto tempo vai durar esse grupo até terminar esse livro? Nós queremos terminar esse livro inteiro. Tá bom? Qual que é o propósito? Discutir cada capítulo e aplicar cada capítulo na nossa vida, na nossa família, na criação dos nossos filhos. Os pais vão poder compartilhar suas vitórias, né? Com a sua família. Nós vamos ter uma oportunidade de encontrar um ambiente onde a gente vai poder se abrir, encontrar conselhos, direções, maturidade para ajudar a gente, dicas, experiências um dos outros. Nós queremos nesse processo desenvolver um mentorado dos filhos. Encorajar os filhos a terem amizade, não só entre os jovens, mas formar amigos mais maduros. Né? As experiências, as pesquisas dizem que filhos jovens com amigos mais maduros na igreja ajudam a se manterem fiéis na igreja. E jovens, sendo só amigos de jovem, não fortalecem muito. Eles precisam ser mais amigos também de pessoas mais velhas que eles. Então nós queremos ajudar isso. Segundo, obrigado. Obrigado. Nós queremos também, está gravando, então vamos retomar o ponto aqui, já que está gravando. Então, oportunidade de encontrar conselho e maturidade para ajudar seus filhos. Nós queremos desenvolver a ajuda do mentorado, né? Então, ajudar nossos filhos a serem amigos de pessoas mais velhas, encontrar um amigo que vai sair cada 40, 50 dias para se tornar mais amigo. Queremos buscar ajuda de irmãos para estudarem a Bíblia com nossos filhos. Uma das forças desse grupo é que nós queremos agora, e isso é uma mudança de mentalidades. Antes, quem estudava com filho jovem era os trabalhadores de jovens. Nós queremos, nesse processo desse livro, mudar essa mentalidade. Nós queremos agora preparar os pais para estudar a Bíblia com os filhos. Então, cada pai, então os pais vão se ajudar. Pô, seu filho não tem ninguém para estudar a Bíblia? Pô, então eu vou estudar a Bíblia com seu filho. Então eu vou estar com ele. Pô, meu filho não tem? Pô, quem aqui pode estudar a Bíblia com meu filho? Quem pode ajudar meu filho nos estudos? Então nós queremos mudar essa mentalidade, que não é mais agora os trabalhadores de jovens que vão participar dos estudos. Eles podem até ajudar, eles podem estar juntos, que muitos deles querem estar juntos, mas quem vai assumir o estudo, quem vai ajudar seu filho, é um outro pai. Então, famílias vão começar a ajudar as famílias. Outra coisa, nós vamos ensinar, ajudar aos pais a estudarem a Bíblia com jovens. Entender o que é o estudo de caráter que os jovens têm, que são 10 estudos de caráter que eles fazem antes dos estudos de conversão, e o que são os estudos de conversão. Nós queremos dizer o que esses estudos vão abordar e o que esses estudos vão abordar. Porque o que acontece, por falta de entendimento e compreensão e vivência, experiência, muitos pegam esses estudos de caráter e confundem um pouco com os estudos de formação para formar a pessoa a se tornar uma cristã. Então a gente quer ensinar um pouco sobre isso, dar uma orientação sobre isso, né? Nós também queremos, com essa ideia, criar mais relacionamento entre os pais, entre as famílias, e ampliar a possibilidade de você buscar ajuda. E ter um grupo que pode ajudar, e você pode ajudar também e ser parte desse grupo. E outra coisa importante,
Nós queremos que nesse grupo que a gente comece a orar mais um pelos outros, que a gente ore mais pelas famílias, que a gente pegue o nome dos filhos, que a gente ore pelos filhos um dos outros, que a gente se comprometa, que a gente esteja junto um com os outros. Em Jó capítulo 1, versículo 1, Jó capítulo 1, versículo 1, Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Qual é a preocupação de Jó? Com o coração dos seus filhos. Sempre preocupado com o coração dos seus filhos. Chamava seus filhos para se purificarem, ele mesmo se preocupava com isso. Jó tinha um temor muito grande por seus filhos pecarem contra Deus. Jó tinha iniciativa, ele tinha liderança espiritual na sua família. A gente vê a influência dele com seus filhos, né? Ele se sacrificava para estar com seus filhos, se sacrificava pelos filhos, né? Então nós queremos, com tudo isso, irmãos, é convidar você a pagar o preço pela sua família. Se tiver que sacrificar para estar cada 15 dias, às 9 da manhã, quero encorajar você, pague esse preço. Se vai custar um pouco para você comprar esse livro, você não tem dinheiro, peça ajuda de outras pessoas que podem te ajudar, mas vamos sacrificar para a gente poder ajudar, consagrar nossas famílias a Deus, com certeza. Jó se preocupava no íntimo, com cada um dos seus filhos, Para terminar hoje de manhã, queria ler a última escritura em Jó capítulo 1, versículo 20. Jó capítulo 1, versículo 20. Ao ouvir isso, quando Jó recebeu as más notícias, levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Impressionante. Jó era um pai que estava sempre perto de Deus, mesmo num momento tão terrível e difícil da vida dele. Você viu o que Jó fazendo? Ficando perto de Deus, confiando em Deus, orando, mantendo suas convicções sobre o amor grande de Deus. Um pai sempre perto de Deus vai ajudar seus filhos a chegarem perto de Deus. Irmãos, começamos daqui 15 dias, amém? Quando você chegar lá na nova geração, vai ter seu setor e vai ter o número da sala que você deve estar. Chegue pontualmente, chegue 5 para as 9, para que o grupo comece às 9 e termine às 10. Compre seu livro e que a gente enfrente essa batalha e que nossas famílias sejam salvas e que Deus seja glorificado com tudo que nós vamos fazer, sacrificar e orar por nossas famílias, amém? Que Deus seja glorificado com tudo isso. Vamos terminar com uma oração. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos pelas escrituras que lemos, por entender a batalha que nós estamos, mas por podermos também, Deus, agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pai, traz em nós, em nossos corações, um desejo grande de ir para outro nível de sacrifício, de amor, de entrega, de devoção, de dedicação ao nosso relacionamento com o Senhor, ao nosso casamento e aos nossos filhos. Pai, queremos orar que o Senhor vai na frente em tudo isso que nós vamos fazer. Como o Senhor mesmo diz, os homens fazem seus planos e o Senhor abençoa. Pai, nosso trabalho é pensar na melhor maneira de ajudar. Nosso trabalho é tentar colocar na prática coisas que a gente pode fazer para ajudar as famílias.
Mas, Pai, nós queremos orar ao Senhor e rogar nessa manhã, abençoa tudo que a gente quer fazer para honrar o Senhor nas famílias. Pai, abençoa todos os irmãos que vão sacrificar para estar aqui cada 15 dias às 9 da manhã. Pai, abençoa para que todos tenham condições de comprar o livro. Pai, ajuda cada família a comprar essa boa briga, a glorificar o Senhor e a gente experimentar, Pai, das bênçãos maravilhosas que estão reservadas para cada um de nós. Tudo isso nós agradecemos imensamente em Jesus Cristo, pelo grande amor que Ele tem por cada um de nós. Amém. Obrigado, meus irmãos.